bom dia. Estamos de volta nesta sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E como é sexta-feira, quero começar indicando um filme para o fim de semana dos queridos amigos. O filme, no Brasil intitulado De Olhos Bem Fechados, foi dirigido por Stanley Kubrick em 1999. Aliás, foi o último filme de Stanley Kubrick. Ele é estrelado por Tom Cruise e Nicole Kidman. Tom Cruise faz o papel de um médico que descobre casualmente uma rede de orgias sexuais entre a elite da elite de Nova York. O filme causou e muito, porque afinal de contas mostrava uma possibilidade, abria para o público uma possibilidade de que houvesse uma elite pervertida comandando as principais cidades do mundo, e essa elite se reunia em mansões para orgias, todos mascarados. Vale muito a pena o filme porque parece ele está hoje muito mais real do que foi em 1999. Isso porque depois de Jeffrey Epstein se descobriu sim que uma elite global pratica orgias e crimes sexuais em ilhas, por exemplo, ou mansões secretas pelo mundo. Pois é. Agora, mais recentemente, com a prisão de Diddy Combs, descobriu-se que o que Jeffrey Epstein mostrava era apenas a ponta do iceberg. Há muita gente na elite da elite envolvida com crimes sexuais, é o que pode confirmar Diddy Combs. Aliás, certamente ele, se permanecer vivo, se não tentar, por exemplo, ir pelo mesmo caminho de Jeffrey Epstein, terá muito a falar sobre esta elite. E esse também é um problema atual porque tem muito a ver com a volta de Donald Trump ao poder. Ontem eu disse que Trump enfrentará dificuldades imensas desde o seu primeiro dia no governo. Depois da posse, Trump encontrará o mundo tal qual está agora. Pode ser que encontre ainda pior. Mas também terá que lidar com esta suposta elite pervertida. A elite da elite que pratica crimes sexuais em esconderijos luxuosos. Isso já vem sendo dito desde o Pizzagate, lembram? Quando foi, digamos assim, atacado pelos checadores de opinião ou checadores de fatos, dizendo que era tudo teoria da conspiração. Isso porque um dos coordenadores da campanha de Hillary Clinton, John Podesta, estava envolvido até o último pelo, ou melhor, o último fio de cabelo, com um esquema de... Bem, eu não posso dizer essa palavra aqui, mas sugere crime sexual. E hoje o People's Voice trouxe essa matéria, lembrando, aliás, o quanto foi escandalosa a Pizzagate e o quanto os checadores foram atrás daqueles que diziam ser verdade tudo que tinha sido denunciado por gente que sabia do esquema dos Podesta, com ligação com Hillary Clinton e tudo mais. Esse tema polêmico e explosivo está voltando aos noticiários e será um dos desafios, sim, de Donald Trump. Aliás, tem muita gente dizendo que a elite da elite, depois que Trump assumir, ou terá que deixar os Estados Unidos, ou irá para o Chilindró, ou outros até serão executados. Mas aí, bem, aí já é um pouco adiantado, entrar nesse terreno é um pouco perigoso agora. Mas vamos ao que está sendo dito neste momento. A elite que pratica crimes sexuais, diz o People's Voice, está caindo, e isso já vem acontecendo há muito tempo. Em 2016, o People's Voice publicou um grande artigo no qual relatava e-mails do gerente da campanha de Hillary Clinton, John Podesta, que continham palavras-códigos para esses tais crimes sexuais, que tem tudo a ver com o filme De Olhos Bem Fechados. Isso conforme foi identificado pelo FBI e também constava dos e-mails
adquiridos pelo Wikileaks, ou de conhecimento do Wikileaks. Desde então, diz o People's Voice, os investigadores vêm explorando crimes tão depravados que seres humanos normais os considerariam impossíveis de compreender completamente. A matéria diz também que esses crimes horríveis são a prática diária normal de uma elite pervertida que está travando secretamente uma guerra contra a humanidade para promover a sua própria agenda satânica. Agora entra Trump na história. Trump venceu, todos sabemos, e venceu por muitas razões. Uma dessas razões, e talvez a mais importante, diz o People's, é o seu respeito pela unidade familiar. Enquanto os democratas empurravam um pacote desastroso de políticas projetadas para degradar ainda mais o tecido social, Trump prometia prender traficantes de pessoas, estupradores e... enfim, vocês sabem. Não é de se espantar, diz o People's, que a elite de Washington, de Hollywood, a CIA e os globalistas poderosos em geral estejam desesperados com a vitória de Donald Trump. E, diz a matéria, nem tocamos no que está reservado para a elite envolvida nessas, digamos assim, orgias que já Stanley Kubrick fazia alusão em 1999. Revelações recentes da lista de clientes de Epstein, há histórias chocantes sobre as festas de Diddy Combs, mostram que o número de perpetradores é muito, mas muito maior do que alguém jamais imaginou. É um grande clube, diz o People's Voice, um clube de orgias. E aí entra outro personagem interessante na história, Elon Musk. Elon Musk, futuro membro do governo Trump, declarou que o martelo da justiça está chegando para verificadores de fatos e jornalistas tradicionais, aqui entre aspas, que desmascararam falsamente o Pizzagate para manipular o público e proteger os criminosos sexuais da elite. Como explicou Musk, esse foi o pior tipo de desinformação porque protegeu perpetradores ou então molestadores de gente miúda, não é? De baixinhos, e fez com que milhares e milhares de crianças fossem prejudicadas enquanto a grande mídia continuava a manipular o público. E por aí vai. E a matéria é longa, revoltante, surpreendente, mas traz uma perspectiva aí de que tudo isso seja pelo menos bastante afetado ou prejudicado na nova era Trump que vem por aí. Bem, eu dizia ontem que Trump terá dificuldades imensas e essa é uma delas, porque envolve sim gente muito, mas muito poderosa no esquemão. Trump terá que lidar com ONGs do tipo Open Society, por exemplo, do poderoso ou dos poderosos Soros, terá que lidar com indústrias da interrupção, como a Planned Parenthood, por exemplo, e terá que lidar com esta elite invisível, essa elite poderosa, que envolve até mesmo pessoas de sangue real, de sangue nobre. Pois é. Isso, claro, quer dizer, haverá muita dificuldade. Mas temos então essa perspectiva. Há, neste momento, na casa do vampiro, uma vidraça quebrada ao meio-dia. Isso, para quem gosta de cinema, sabe o quanto inquieta aqueles que estão deitados, dormindo nos caixões, não é? Pois é. É só uma figura de linguagem. Bem, tenho outras notícias interessantes aqui, como, por exemplo, a desindustrialização da Alemanha. Quem diria? Você já imaginou ouvir isso? Um dia a Alemanha poderá ser um país desindustrializado. O país mais forte da Europa está passando, segundo muitos, por um processo de desindustrialização.
Vejam só, matéria do Newsmax de hoje. As falências na Alemanha estão atingindo seu nível mais alto em 20 anos, com mais e mais empresas sendo destruídas pela crescente crise econômica do país. Um total de 1.530 pessoas físicas e jurídicas entraram com pedido de falência em outubro, só em outubro, 17% a mais do que no mês passado. Isso de acordo com o Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica de Halle. Este é o maior número em 20 anos, escreveu o pesquisador do Instituto, Stephen Miller. Em 2024, disse ele, houve pelo menos 1.000 empresas entrando com pedido de falência por mês, todo o mês de 24 deste ano. Mas agora, nos últimos dias, o nível foi para 1.500, ou melhor, foi excedeu até 1.500 pela primeira vez, isso de acordo com o jornal alemão FAZ. Isso é 2/3 a mais do que na era pré-pandêmica, diz o Instituto. Empresas de construção, comércio e negócios foram especialmente atingidas. Um exemplo notável nos últimos tempos é a falência da startup de táxi aéreo Lilium, sediada em Munique, que ficou sem financiamento em outubro, depois que seu comitê de orçamento decidiu não dar garantias para empréstimo. Embora o Instituto de Pesquisa cite a fraca situação econômica geral, incluindo um declínio do PIB de 0,3% em 2023 e outra redução de 0,2% nesse ano, há, segundo o Instituto, outros fatores, como, por exemplo, o aumento dos custos de insumos, altos custos de mão de obra, falta de trabalhadores qualificados, o que na Alemanha, falta de trabalhadores classificados, pois é o que o Instituto de Halle está dizendo. Fraca demanda internacional e altos custos de energia. A Alemanha, que era um país ponta em produção de energia, inclusive com suas usinas nucleares, agora sente falta de energia? Perguntem aos 16 anos de Angela Merkel, que não só abriu as fronteiras, como aderiu ao programa, ao projeto woke de Barack Hussein Obama, ou de Greta Thunberg, por exemplo, ou do Fórum Econômico Mundial. Vamos parar com as energias poluidoras e perigosas. Vamos mudar para a energia limpa. E aí agora parece a Alemanha está com falta de energia. Merkel andou fechando usinas nucleares. Quem não se lembra disso, não é não? Pois é. Outras empresas estão buscando reduzir drasticamente os custos, incluindo a Volkswagen, fechando fábricas e cortando empregos. A Volkswagen se junta a uma longa lista de empresas que estão reduzindo locais de trabalho no que alguns economistas chamam de desindustrialização da Alemanha. Batalhas com sindicatos também são esperados, o que pode exacerbar ainda mais as tensões. Não bastasse isso, o governo de Olaf Scholz está bem fraquinho. O governo liberal de esquerda no poder tem sido geralmente percebido pelo público, pela comunidade empresarial, como um desastre completo para a economia alemã. Ontem mesmo a coalizão governamental entrou em colapso, resultando num governo minoritário no poder. Um voto de desconfiança será convocado em janeiro e novas eleições podem ocorrer já em março, ou seja, o governo pode cair no começo do ano que vem. O governo minoritário pode, eventualmente, continuar até o fim de seu mandato, dependendo de como for o voto de desconfiança. No entanto, espera-se que a situação política incerta pese ainda mais sobre a economia alemã. Quem lacra não lucra, não é mesmo? Pois é, parece que a Alemanha está percebendo que quem lacra não lucra. 16 anos de Angela Merkel criaram as bases para a destruição da Alemanha, é o que estão dizendo aí muitos. E agora, então, com a cereja no bolo, ou seja, o governo liberal de Olaf Scholz, parece tudo está se consumando. Outra notícia em destaque hoje é que o presidente Vladimir Putin parabenizou ontem Donald Trump pela sua vitória. Ele disse:
Aproveito essa oportunidade para felicitá-lo pela sua eleição como presidente dos Estados Unidos. Como já disse, trabalharemos com qualquer chefe de Estado em que o povo americano confie. Isso será cumprido na prática. Depois ele acrescentou que não achava nenhuma vergonha ligar para Donald Trump. Ele só não o fez ainda porque aqui é uma dose de ressentimento. Porque, segundo ele, os líderes mundiais costumavam ligar para ele toda semana e de repente pararam, ninguém mais ligou para Putin. Então ele não quer ser digamos aqui, dar o primeiro passo nessa direção, mas diz que também está tudo bem, ele não tem nada contra ninguém, a Rússia continua em pé, continua viva e produzindo, mas ficou aí uma ponta de ressentimento. Em relação a Trump, ele disse que não há nenhuma vergonha, porque afinal Trump não é um fracassado, é um vencedor. Não chegaria, não teria uma vitória esmagadora se Trump não fosse qualificado. Aqui ele está dando uma alfinetada naqueles que dizem que Trump é um fracasso, é isso e aquilo. E Putin fala, bem, se ele fosse tudo isso, não teria dado essa volta por cima e vencido novamente uma eleição americana. Aí eu fico pensando, não é? Muitos da geração nem estuda, nem trabalha, dizem que Trump é um fracasso. Pois é, Donald Trump, que se tornou um bilionário, depois um apresentador de sucesso e depois um presidente vencedor por 2 vezes, não pode ser considerado um fracasso por quem nem estuda nem trabalha, né? É só uma pitada de humor aqui, mas que humor negro, né? Bem, outra notícia interessante, essa curiosa, uma questão que levantou o Tom Hall foi a curiosa votação por parte dos Amishes na Pensilvânia. Os Amishes normalmente não são ligados à política, não tem celular, não tem rádio, não tem televisão. Enfim, vocês sabem, os Amishes são um pouco diferentes. E lá na Pensilvânia, historicamente, eles não votam em ninguém, mas dessa vez eles resolveram ir para as urnas para votar em Donald Trump em peso. Isso por quê? Porque o governo Biden os perseguiu bastante com a questão do leite cru. O governo multou várias vezes os Amishes por produzirem leite, por tirarem o leite da vaquinha e venderem diretamente ao consumidor. Isso gerou um problema gravíssimo, porque o governo considerava, sim, um problema de saúde pública, e os Amishes então tiveram suas fazendas inspecionadas várias vezes e receberam muitas multas. E o tiro saiu pela culatra. Eles resolveram se vingar lá na Pensilvânia e votaram em peso, pela primeira vez, provavelmente, num presidente Donald Trump. E, finalizando aqui, outra notícia interessante. Donald Trump garantiu que Suzy Wiles será chefe do seu gabinete, no próximo governo. É a primeira vez que uma mulher será chefe de gabinete, o equivalente aqui no Brasil de ministro da Casa Civil. Suzy Wiles foi coordenadora, foi a arquiteta da campanha de Trump. Ela, segundo Trump, é a principal responsável pela sua vitória. Então, será a gerente, ela que é a gerente de campanha, será chefe de gabinete do governo. Pela primeira vez, uma mulher como chefe de gabinete do governo, de um presidente norte-americano. Pois é. Justamente Donald Trump, né, que é considerado um misógino. Pois é. Muito bem, por enquanto então é isso. Não esqueçam, de olhos bem fechados, um filmaço para esse final de semana, porque, repito, tem tudo a ver com os dias que estamos vivendo. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até depois, se Deus quiser.